Fala galera, esse daqui é o ID Discípulos e o meu nome é Gabriel. Nós viemos aqui para dar uma mensagem sobre discipulado. E talvez você se pergunte, o que é discipulado? E nós vamos te mostrar o que é o discipulado de Jesus. A palavra discípulo vem da palavra talmide. E os talmides na época de Jesus eram os discípulos, e cada um tinha um mestre. Cada mestre tinha um jugo. Mas o que é jugo? Jugo é a interpretação que os mestres tinham a respeito da palavra de Deus. E sendo assim, Jesus Cristo também tinha um jugo sobre a palavra de Deus. Aliás, ele era o próprio Deus. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, dos versos 28 ao 30, diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os mestres em seus jugos tinham uma lista com muitas regras, e isso se tornava pesado para as pessoas. Mas Jesus fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque as pessoas carregavam um fardo nas costas de ter que cumprir muitas coisas. Mas Jesus não, Jesus diz: vem para mim, que o meu jugo ele é suave. Então Jesus traz para nós alívio e conforto. Ele traz a sua interpretação, o seu jugo sobre a lei de Deus. Ser discípulo de Jesus não é seguir uma lista de regras. Ser discípulo de Jesus não é um fardo pesado. Ser discípulo de Jesus é seguir um mestre tão bom, manso e humilde de coração. Nós somos chamados a seguir Jesus, a chegar tão perto dele, mas tão perto dele, de a poeira dos seus pés sujar a nós também. Ser discípulo de Jesus é manifestar as atitudes de Jesus. É viver o que Jesus viveu. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse também é o nosso papel, de olhar para as outras pessoas e não dar uma lista de regras do que elas devem fazer. Agir em amor com as pessoas, manifestar o caráter de Cristo. Isso é ser um discípulo de Jesus. Jesus chama os primeiros discípulos em Mateus 4, 18 ao 22. Acompanha comigo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o seu barco, o seguiram. Aqui nós vemos que Jesus chama os primeiros discípulos. E todos eles, quando Jesus os chama, eles largam aquilo que estão fazendo e vão em direção a Jesus. Eles vão seguir Jesus. Ou seja, nós precisamos largar aquilo que somos e nos tornarmos como Jesus é. A gente vê aqui que Pedro e André, Tiago e João, ambos pescadores, quando Jesus os chama, eles largam aquilo que estão fazendo. Eles largam a sua profissão, eles estavam pescando, eles largam as redes, eles deixam o pai e eles vão seguir Jesus. Assim como eles, nós somos chamados a largar velhos costumes, nós somos chamados a largar muitas vezes a nossa vontade por aquilo que Jesus é, para viver aquilo que Jesus quer que a gente viva, para viver a vida de Jesus na nossa. No capítulo 16 de Mateus, versos 24 e 25, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, aquele que perder a sua própria vida por causa de Jesus, esse vai vencer. Esse vai ter uma vida de verdade. Vai viver a vida de Jesus. A vida que Jesus tem para nós. Jesus permite que a gente siga Ele de graça. A sua salvação, o discipulado de Jesus, Ele é graça, Ele é amor e Ele é paz. Mas ao mesmo tempo, Ele custa tudo. Ele custa a nossa vida. Agora nós somos discípulos de Jesus. E essa é a nossa identidade. E a partir do momento que a nossa identidade for ser discípulos de Jesus, nós vamos fazer outros discípulos de Jesus. E essa é a marca do nosso canal. E muitas vezes,
Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós pensamos que nós encontramos Jesus. Nossa, eu encontrei Jesus. Mas na verdade, não é assim. Agora a gente vai ler o texto de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Acompanha comigo. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: De onde me conhece?" Jesus respondeu: "Eu o ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas ainda maiores que essa." Então acrescentou: "Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Filipe vai até Natanael e diz assim: "Achamos Jesus." Mas na verdade depois Jesus mostra, no versículo 45, quem os achou primeiro. Antes de eles terem conversado, Jesus já sabia quem era Natanael. E assim, Jesus já sabe antes de nós sabermos quem ele é, quem nós somos. E Natanael questiona: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" E Filipe diz: "Venha e veja." Só assim, vendo quem Jesus é, tendo intimidade com ele, nós vamos saber o quão bom ele é. Então vamos provar de Jesus. Vamos entregar a nossa vida para ele. Vamos dar a nossa vida a ele e descobrir o quanto ele é bom. Assim, nós somos discípulos de Jesus. E o meu desafio para você é ser discípulo e fazer discípulo. Beijo no coração, que Deus te abençoe. Até o próximo.